recadinho que o tio Gilbert já postou lá na plataforma a matéria de programa de saúde. Não sei se alguém já viu, tá? Então, toda semana vai ser postado lá na plataforma um pedaço do texto de programa de saúde para vocês copiarem no caderno, ok? Como a nossa matéria de programa de saúde não tem no livro, a gente vê ela no caderno separado. Então, eu digitei um pedacinho do texto e coloquei lá na plataforma, já está lá. Aí eu coloquei um recadinho para vocês ontem à noite, que já está disponível lá na plataforma, tá? E aí, semana que vem vai ter mais um pedacinho e na outra semana mais um pedacinho. Quando a gente terminar, eu dividi o texto em 3 partes. Quando a gente terminar, a gente tira as dúvidas na aula e depois faz um exercício relacionado a esse texto, tá? Bom, eu já dei presença aqui para alguns alunos, mas no final eu vou conferir se está todo mundo aqui, tá bom? Vamos iniciar o módulo 2 hoje, que ele começa no capítulo 4, na página 202 e 203. Então, abram o módulo 2 na página 202 e 203, para vocês observarem uma foto que está nessas 2 páginas, é uma foto grandona. A matéria que nós vamos começar hoje fala sobre o revestimento do corpo humano, tá? No módulo 1, a gente falou sobre o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema circulatório. Agora nós vamos começar a falar sobre o sistema que reveste o nosso corpo, tá? O revestimento do corpo, que é a nossa pele, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a nossa pele ela é considerada um órgão e é o maior órgão do corpo, tá? Bom, então vamos por parte. Nessa página 202 e 203, a gente tem uma figura de um camaleão, mostrando que o revestimento do camaleão, ele tem uma curiosidade, tá? Que não acontece com a gente. Só acontece com algumas espécies de animais, como é o caso do camaleão. Ele tem no seu revestimento umas células que são células especiais, tá? Que vão imitar a cor do ambiente. E aí, a gente estudou o ano passado que quando o animal tem essa capacidade, a gente chama essa prática de camuflagem. Então, no caso do camaleão aí, dessa página 202 e 203, ele está tentando fazer com que a pele dele chegue à coloração do ambiente em que ele está para ele se disfarçar e evitar que predadores achem ele aí no ambiente, certo? Nós, seres humanos, não conseguimos fazer isso, embora nós tenhamos uma substância também na nossa pele que vai permitir com que a tonalidade de cada indivíduo seja de um jeito, tá? Então, se a gente observar, agora a gente não está podendo observar muito porque a gente não está na escola, mas se a gente estivesse na sala e pudesse observar a tonalidade da pele de cada um, a gente iria visualizar e iria perceber que o tom da pele de cada um é específico por conta de uma substância que a gente vai ver como que ela é chamada, tá? Não vai ser na aula de hoje, vai ser na próxima aula, mas a gente vai entender como que isso funciona. Bom, então vamos lá na página 204. A página 204, ela fala da importância da pele. Para que a gente tem essa pele? Para que a gente precisa desse revestimento? A principal importância é a proteção, tá? A gente tem a pele para proteger o nosso corpo e todos os órgãos que são encontrados nele, ok? Aí, antes da gente saber outras importâncias, que tem mais, a de proteção é a principal,
ele coloca para a gente uma foto de um animal, que é um animal microscópio, que a gente até chegou a comentar ele ano passado, que é o ácaro. Por que que o livro coloca essa figura do ácaro logo no início do capítulo? Por quê? Porque esse ácaro é um animal microscópico e ele está relacionado à pele. Ele gosta de estar na pele. Tem algumas pessoas que têm sensibilidade a ele, ou seja, alergia a ele. E aí, quando a gente faz um teste alérgico, que é um teste que utiliza a pele como teste, muitas pessoas têm como, têm como sensibilidade esse animalzinho, tá? Que é o ácaro. Ele consegue penetrar pela nossa pele? Não, não consegue, tá? Mas ele pode causar alguns processos alérgicos se a pessoa tiver sensibilidade a ele. Aonde esses animais podem ser encontrados? Geralmente, eles são encontrados no travesseiro, no colchão, tá? Em cortina, nos bichinhos de pelúcia, quando a gente fica muito tempo é, sem lavar, tá? Então, a gente pode encontrar esse animalzinho nesses ambientes. Bom, e aí com relação ainda à importância da pele. Sem ser a proteção, ela serve também para a gente sentir calor, né, a temperatura das coisas, calor, frio, dor, tá? A gente também consegue sentir pela pele e também a pressão. Ah, como assim, professora? Dor, calor, frio, pressão. Na nossa pele existem estruturas sensoriais, tá? Se não tivesse esses sensores, a gente não iria conseguir sentir nada disso. Não iria conseguir sentir a quentura, não iria conseguir sentir esse frio, essa friagem que vem, né? Não iria sentir dor. Existem até algumas pessoas que não conseguem sentir essa dor, não tem essa sensibilidade na pele, e isso é ruim, tá? Por que que isso é ruim? Porque esse sensor, ele é como se fosse um alerta. Se você não tem esse sensor tátil na pele, o seu alerta, ele não está funcionando. Então, possivelmente, você pode ter um dano nessa pele por conta dessa falta de sensores. E aí, uma vez eu já vi num documentário falando de pessoas que não têm essa sensibilidade de dor, e aí qualquer coisa que aconteça na pele pode ser um estrago fatal. Por exemplo, a pessoa encosta em alguma coisa quente, né? E aí, se você não tem esse sensor de dor, de quentura, né, do calor, automaticamente essa pele ela pode ser danificada e você não sentir, tá? Mas por que que eu estou falando isso? Para chegar na parte que o livro está citando, que são as camadas da pele. A pele, ela não é formada só pela superfície. Ela é formada por 3 camadas, tá? Tem a camada mais superficial, tem a camada intermediária e tem a camada mais interna. A camada superficial, que é essa que a gente visualiza, ela é chamada de derme, ou, desculpa, de epiderme, tá? Que é a primeira camada, é a epiderme, é a mais superficial. A segunda é chamada de derme e a terceira de tela subcutânea, ok? Bom, aí vocês devem estar observando aí no livro que tem o desenho de um pé na página 205, justamente para mostrar e para exemplificar que existem algumas partes do nosso corpo que são mais ásperas, mais grossas, tá? Como a palma da mão, a planta do pé. Aí a outra turma comentou o cotovelo, né? O joelho. Por que que essas partes elas são mais
ásperas, mais grossas, né? Mais protegida. Porque ela tem uma substância que é chamada de queratina em maior quantidade, ok? Então, quanto mais queratina a gente tiver nessas partes, mais rígida e mais forte ela vai ser, tá? Por que precisa ser assim? Justamente porque nessas áreas a gente tem um maior contato. A gente utiliza muito as nossas mãos, né? Os nossos pés, ok? E aí, se fosse tão sensível quanto a superfície, toda hora iria ser danificada. Então, essa presença dessa queratina fortalece essas partes e aí a gente consegue utilizar com uma frequência maior sem danificar essa estrutura, ok? Bom, lá na página 205, lá em cima, no primeiro parágrafo, tem uma informação importante. Lembra que quando a gente estudou os seres vivos, eu falei para vocês que no nosso corpo, aproximadamente 70% do corpo era formado por água? Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, de 70 a 75 quilos dessa pessoa era formado por água. Aqui na pele, a gente também tem uma porcentagem, tá? Que é uma porcentagem de aproximadamente 16%. Então, de todo o nosso corpo, 16% dele é formado por pele, ok? Bom, e aí, essa pele, numa pessoa de 100 quilos, por exemplo, 16 quilos dessa pessoa é formado por pele, tá? Bom, ele começa falando na página 205 sobre a epiderme, que é essa camada superficial, tá? Bom, lá debaixo da palavra epiderme vermelhinho, tá assim, ó. A epiderme é a camada mais externa da pele. Podem marcar isso aí com um marca-texto. E aí, no final do segundo parágrafo, ele tem a informação que eu falei da queratina, ó. As palmas das mãos e as plantas dos pés são regiões que têm bastante queratina, já que ficam em atrito em superfícies. Marca isso também. Aí eu tenho uma outra observação para fazer. Vocês devem estar se perguntando assim: ah, professora, mas tem gente que tem a mão bem áspera e os pés também. Então, de acordo com as substâncias que a pessoa tem contato, ou na mão ou no pé, essa mão ou esse pé vai ficando cada vez mais áspero. Então, por exemplo, se a gente fizer uma comparação da minha mão com a mão de um pedreiro, a gente vai conseguir ver nitidamente que as mãos, elas são diferentes. A palma da mão, né, é bem diferente. Por quê? Ele trabalha com algumas estruturas que acabam fortalecendo mais ainda essa substância de queratina e deixando cada vez mais a mão protegida com relação a essas substâncias. Nos pés também. A pessoa que anda muito descalça, né, que gosta de andar descalça, e a pessoa que anda com sapato, se a gente analisar as duas plantas dos pés, a gente também vai perceber que são diferentes. Quando a pessoa anda calçada, a planta do pé ela é mais fina, porque ela está sendo protegida. Se a pessoa anda descalça ou também muito com sapato aberto, igual o chinelo, também tem contato com substâncias do meio externo, então acaba deixando também essa pele um pouco mais grossa. E aí a gente tem alguns problemas de rachadura no pé, certo? Bom, com relação aos pelos, a gente tem na pele pelos e temos as unhas. Tanto o pelo quanto a unha, eles são considerados estruturas anexas à pele, tá? E
tanto um quanto o outro também tem função de proteção, tá? Então, nós vamos ver na página 206 a estrutura da pele, aí vai mostrar essas 3 camadas e vai aparecer inserido nessa camada o pelo. Vê se vocês conseguem ver, página 206. Então, nós temos aqui, ó, um esquema, vê se vocês conseguem visualizar. Aqui embaixo, nós temos um esquema da pele por completo. E temos essa divisão, tá? De como ela é dividida. A camada mais superficial, que é a epiderme, que é a de cima, que ela é formada ó, bastante com células, né? Todas miudinhas, isso daí são células. Depois a gente tem a derme, que é a camada intermediária, que vai aparecer aí os vasos sanguíneos e a estrutura do pelo, tá? E embaixo, por último, a tela subcutânea. Essa é a que está mais protegida, que ela não pode ser danificada, porque se ela for danificada, os sensores táteis estão espalhados aqui nela, tá? Bom, com relação ao pelo, nós vamos ver que esse pelo, ele tem uma estrutura que a gente consegue visualizar, que é essa que está para fora, igual está aí na imagem, e tem uma parte que está dentro da pele que a gente não consegue visualizar. A gente só consegue visualizar se a gente arranca. Vou dar o exemplo do fio de cabelo. Se a gente arrancar um fio de cabelo, a gente consegue ver essa parte que está dentro, né? Que tem até uma... Ela tem uma estrutura mais grossinha, que é onde o pelo está fixado, tá? Então, tanto o pelo quanto a unha tem a função também de proteção. Em todas as partes do corpo que possuem pelos, esses pelos servem como proteção. Então, na cabeça tem os cabelos, né, que é um pelo, serve para proteção. Aqui a sobrancelha, né, são pelos também para proteção. Os cílios também, a gente já vai ver uma foto que mostra a função de cada parte. No braço e nas pernas também. Nas partes íntimas também, tá? Então, em tudo aonde ocorreu pelo no nariz, né? A gente comentou no sistema respiratório, quando a gente viu o sistema respiratório, que o nariz ele tem a presença de pelinhos ali, justamente para quê? Para impedir a entrada de impurezas, certo? Então, quando a gente filtra o ar, né, a gente respira esse ar, a gente consegue barrar por esses pelos todas as impurezas que estão nele. Então, as impurezas não entram no nosso corpo, ok? Bom, que mais? Aí nós vamos mostrar a unha. Na outra turma, eles fizeram bastante pergunta com relação a essa estrutura, tá? Que é uma estrutura anexa à pele. Tanto quanto o pelo, a unha, ela também serve como proteção, tá? E aí, em que parte vai ser protegida? Nas extremidades dos dedos, tá? Um aluno na outra turma perguntou assim: ah, professora, mas por que então que algumas pessoas deixam a unha crescer? Se a finalidade dela é proteger, né, as extremidades do dedo, as pontas dos dedos. Aí é por estética. Geralmente as mulheres, elas deixam a unha crescer um pouquinho para poder pintar e ficar mais bonito, né? É uma questão de gosto. Agora, seria o ideal? Não, tá? Por quê? Agora eu vou até voltar no problema que a gente está tendo, que é com o coronavírus, né? Quando a gente deixa a unha crescer demais,
fica uma superfíciezinha aqui embaixo livre. E aí, tanto as bactérias quanto os vírus adoram ficar aqui, debaixo dessa superfície. Então, o ideal seria a gente manter sempre as unhas aparadas, tá? Por quê? Porque aí iria evitar o contato de bactérias e vírus de estarem ali, certo? Bom, e aí a gente precisa cortar. Nesse tempo que a gente está de epidemia, que a gente está lavando as mãos toda hora, né? A gente tem que se preocupar com essa unha, porque ela pode ser uma porta de entrada, né? Um esconderijo para essas bactérias e esses vírus ficarem ali debaixo da unha. Aí um aluno também da outra turma foi e achou interessante essa estrutura, esse desenho, né, esse esquema que está mostrando aí da unha, mas está mostrando o dedo também. E aí ele falou assim, professora, na unha tem osso? Aí eu falei, não, esse osso que está mostrando aí é do dedo, né? Em cada dedo a gente tem 3 ossinhos, 3 partes, tá? E aí nesse desenho, nesse esquema, está mostrando uma parte, uma falange e um pedacinho da segunda. Não está mostrando os 3 ossinhos, não. Está mostrando um e um pedacinho do outro, tá? Por cima, na extremidade do dedo, ó, é que está a unha, tá? Para proteger a extremidade do dedo, certo? Então, tanto o pelo quanto a unha estão fazendo o sistema de proteção, ok? Bom, Professora, ó, professora, quando você coloca a unha postiça, traz alguma coisa? Álcool gel, esse negócio assim? então, quando a gente coloca a unha postiça, né, que agora tem diversos tipos, né, a gente acaba deixando a nossa unha mesmo, de verdade, um pouco mais fraca. Por quê? Porque tem uma cobertura ali impedindo esse crescimento natural, tá? Mas algumas pessoas colocam, por quê? Também fizeram uma pergunta parecida na outra turma. Por que algumas pessoas costumam colocar esses tipos de unha? Porque determinadas pessoas têm as unhas bem fracas. Por que isso acontece, né? Que a unha quebra toda hora? Por causa dessa presença de queratina. Na unha, tem a mesma substância que na palma da mão e na planta do pé, no cotovelo, tem a presença de queratina. A pessoa que tem uma quantidade de queratina menor, a unha ela vai ser mais frágil. Não sei se vocês já repararam, os meninos, eles costumam ter a unha um pouco mais resistente. A gente que gosta de ter a unha, às vezes, um pouquinho maior para pintar, a nossa quebra toda hora, por causa dessa substância de queratina. Algumas pessoas conseguem ter um pouco mais e outras pessoas um pouco menos, então vai influenciar. Aí, quando a gente coloca uma unha postiça, bota por cima, acaba interferindo um pouco nessa qualidade dessa unha, tá? Vai ficar bonita, claro, porque é uma coisa artificial, mas depois que a gente tirar, né, a gente fica um tempo e depois tira, a gente vai ver que vai interferir também nessa qualidade dessa unha. Ela vai, se ela já era fraca, ela vai ficar mais fraca ainda, tá? E com relação ao acúmulo de bactérias e de vírus ali embaixo, a unha postiça também é da mesma maneira, né? Se você colocar muito grande, vai formar ali, vai ser uma porta, um esconderijo para bactérias e vírus também, certo? Bom, na página 207, debaixo da unha, do esquema da unha, vem a patinha, né, de um gato, para mostrar que os animais, eles também possuem essas estruturas, tá? Só que no caso deles, em vez de a gente chamar de unha,
na maioria das vezes é mais utilizado a palavra garra, tá? E no caso aí, como é um gato, né, é um mamífero, o corpo também é todo coberto por pelos, ok? O nosso corpo ele é coberto apenas em algumas partes, né? Tem partes com mais, partes com menos. Tem gente também que tem um pouco mais, tem gente que quase não tem, tá? Então, isso também vai interferir de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, ok? Então, nessa página, né, nesse textinho, ele comenta desses animais que utilizam essas garras para se alimentar, né, para cavar. Geralmente, cachorro, gato faz muito isso. Faz lá o número 2, né, as fezes, aí depois ele vai e cava e cobre as fezes dele. Utilizam muito as garras. E na alimentação também, para defesa, para se defender, tá? Nos animais é mais assim. Bom, na 208, aí tem a foto de um ser humano e mostrando algumas localizações do corpo onde são encontrados pelos e as funções desses pelos, tá? Então, ele começa logo pela cabeça, que são os cabelos. Embora a gente saiba que algumas pessoas não têm, que são as pessoas, né, que são carecas, não têm, esse cabelo, ele serve para proteção. Proteção de quê? Proteção contra os raios solares. Então, quando a gente tem a presença de cabelo na cabeça, vai proteger a nossa pele, o nosso couro cabeludo, contra essa exposição ao sol. Aí a pessoa que não tem o cabelo, que é careca, como que faz? Bom, ela tem duas alternativas. Ou ela vai se proteger com um protetor solar, ou com um chapéu, um boné, um chapéu, ela vai ter que se proteger de alguma maneira, porque ela não tem essa proteção natural do corpo, ok? Aí depois ele mostra, ó, dos cílios e dos supercílios, da sobrancelha e dos cílios, o porquê que a gente tem, o porquê que a gente tem. A gente tem esses cílios e esse supercílio, que é a sobrancelha, também como forma de proteção. Quando a gente está transpirando demais, a gente tem o suor, né, escorrendo, certo? E aí, esse suor, quando ele está passando pela testa, ele encontra a sobrancelha, tá? Essa sobrancelha é como se fosse uma barreira. Parou aqui, tá? Ó, o pessoal que está de brincadeira aí é para prestar atenção, tá? Escorre, para aqui e aí, ó, vem para cá. Escorre para a lateral. Por que que isso acontece? Para não entrar pelos nossos olhos, tá? O suor, ele é salgado, ele tem, né, a característica dele de ser salgado, e aí, se entrar nos nossos olhos, acaba ardendo um pouquinho. Então, o supercílio, ele serve para isso. Os cílios também. Quando a gente está em um ambiente que tenha muita poeira, esses cílios também acabam protegendo a nossa vista de toda essa poeira que tem no ambiente, tá? E aí, depois ele fala do pelo do nariz, que eu tinha comentado com vocês, que a gente comentou na aula de sistema respiratório, né? Ele serve para impedir que impurezas do meio externo entrem no nosso corpo quando a gente está respirando, tá? Bom, na página 209, ele volta falando dos animais, que existem alguns animais que têm pelos bem característicos, que a gente chama de bigode, né? O gato, a lontra, ó, tá mostrando aí alguns animais que possuem esse bigodinho aí. E isso na ciência é chamado, ó, de vibrisas, tá vendo? Tem um nomezinho aí. Que são característicos de alguns animais e servem também como
Sensor tátil também, tá? Quando o gato ele está utilizando o olfato dele, ao mesmo tempo que ele está utilizando o olfato, ele utiliza esses bigodes para perceber o que está ao redor dele, tá? Então serve como um fator sensorial também. Depois vem falando aqui, ó, sobre a raposa do Ártico no verão e a raposa no Ártico no inverno, que acontece a mesma coisa lá com o camaleão que a gente comentou na primeira página, tá? Essa presença de pelos, ela pode variar para que ele se molde ao ambiente e fique disfarçado, ok? Só com a gente que a gente não consegue fazer isso. Bom, na 210, a gente tem outra foto com outro esquema mostrando a pele. E aí, focalizando o pelo, tá? O pelo, ó, nós temos aí 3 partes. A haste, que é essa parte de cima que a gente consegue visualizar, fica para fora da pele. Depois a gente tem, ó, a parte da raiz e o bulbo, que é aquela partezinha que eu falei do cabelo. Quando a gente arranca o cabelo, tem uma bolinha ali, né, que fixa no poro do couro cabeludo, tá? Todos os pelos têm essa mesma estrutura. Vai ter a parte que fica visível, né, essa parte externa, que é a haste. Depois a gente vai ter a parte da raiz, que essa vai se desenvolver, e a parte do bulbo, tá? Então, o cabelo, por exemplo, tem a parte de fora, que é esse fio todo que a gente consegue ver, tem a parte da raiz e tem a parte do bulbo. E aí, com relação ao cabelo, conforme o tempo vai passando, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo, tá? Em algumas pessoas também um pouco mais, em outras um pouco menos, mas todas têm esse crescimento, tá? Tirando, não levando em consideração aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, como é o caso das pessoas calvas, né? Que possuem um problema que é a calvície, tá? Só uma observação também com relação a essa calvície. Não é tão comum, mas as mulheres também podem ter esse problema, tá? Elas podem ficar também com a calvície. Não é comum, mas pode acontecer. Não é só com o homem, não, tá? No homem é mais comum, ok? Bom, aí ele fala na 210 do porquê do arrepio, né? Toda vez que a nossa temperatura corporal ela está diferente de 36 graus, a gente começa a se arrepiar, né? Sente um frio. E aí, esse arrepio, ele proporciona ao pelo ele ficar em pé. E ele fica em pé e depois ele entrelaça, tá? Para que isso acontece? Para criar uma barreira do ambiente externo com a sua pele. Então, se a temperatura do ambiente tiver uma temperatura baixa, diferente de 36, né? Esse pelinho ele vai se levantar e vai cruzar para formar uma barreira para impedir que essa temperatura do ambiente mais frio entre em contato com a sua pele e abaixe a temperatura da sua pele também, tá? É para isso que a gente fica arrepiado, ok? E por último, para a gente terminar, ele fala de algumas glândulas que o livro fala de algumas glândulas que estão presentes na nossa pele também, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, porque são glândulas bem conhecidas, tá? Essas glândulas, elas vão produzir substâncias e todas essas substâncias produzidas vão ser produzidas para a proteção, tá? Então, na página 211,
nós temos aí a glândula ceruminosa, que é a glândula que está lá dentro do nosso ouvido, que produz o cerume, ou cera, como vocês preferirem, tá? Essa cera, ela é produzida para proteger a entrada de qualquer coisa dentro do ouvido, tá? Animais, insetos, por exemplo, tá? Nós temos a glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela vai produzir a oleosidade da nossa pele, que é chamada de sebo. Em algumas pessoas, essa oleosidade é mais intensa. Em outras pessoas, mais controlada, tá? E aí a pessoa, quando tem essa glândula sebácea bem ativa, a pele é bem oleosa. Quando é mais ou menos, a pessoa ou tem a pele seca ou a pele mista, que é o controle das duas, não é nem tão seca e nem tão oleosa, tá? Na fase em que vocês estão, de adolescência, essa glândula ela é bem ativa, tá? Geralmente, ela libera bastante sebo, que é a oleosidade natural da pele. E aí a gente pode ter um probleminha que é chamado de acne, que vocês estão na idade de acontecer isso, tá? E pode estar associado também ao tipo de alimentação que a gente tem, tá? Quando a gente ingere alimentos ricos em óleo, né, que são muito oleosos, a gente acaba transferindo isso para a nossa pele. Num ponto é bom, tá? Porque a pessoa que tem pele oleosa, ela envelhece menos. A pessoa que tem a pele um pouco mais seca, envelhece mais rápido, dá aquelas ruguinhas, né? Envelhece mais rápido. Então, a oleosidade tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo. O ponto positivo é que você vai ficar jovem por mais tempo, que ela hidrata a pele. E o ponto negativo é que quando a gente está na fase de adolescência, às vezes nem também está mais na fase de adolescência, mas às vezes já está na fase adulta e a pessoa tem bastante problema com acne e com espinhas também, tá? Bom, outro tipo de glândula, a sudorífera. Essa produz o suor. Alguém sabe me dizer o porquê que a gente tem que produzir o suor? Para que serve esse suor? Alguém sabe me dizer? Qual é a finalidade do suor? Não? Ninguém sabe responder? Não? Maria Eduarda, né, que respondeu para esfriar o corpo quando está quente. Então, para queimar caloria, não, tá? O queimar caloria, realmente, quando a gente está queimando a caloria, a gente acaba suando, mas não é essa a finalidade. Maria Eduarda acertou. Para esfriar o corpo. Toda vez, eu acabei de falar para vocês, que toda vez que o nosso corpo está diferente de 36 graus, acontece alguma coisa, tá? Então, a temperatura corporal ideal é de 36 graus a 36 graus e meio. Saindo disso, tá? Se tiver mais elevado, a gente começa a transpirar, começa a ter o suor. E aí o suor serve realmente para resfriar essa pele. E aí a gente transpira, produz esse suor, ele molha a pele, tá? E aí ela retorna à temperatura de 36 graus ou 36 graus e meio, tá? Leonardo está perguntando, e quando a gente faz algum exercício, o coração acelera e a respiração aumenta? Sim, só que aí, como você está numa atividade física, né? Automaticamente você está deixando o seu corpo mais quente, porque esse sangue está circulando com uma maior frequência. Automaticamente, se o seu corpo está ficando mais quente, ele já não está nessa temperatura de 36 graus. Aí ele precisa retornar a essa temperatura, tá? Por isso que acontece da gente transpirar.
tá? Não está associado para queimar caloria. É uma coisa que automaticamente vai acontecer. Se a gente está fazendo alguma atividade física, a gente vai queimar a caloria, mas o suor, ele só acontece por conta dessa temperatura. Se tiver numa temperatura diferente de 36 graus ou 36 graus e meio, aí vai produzir. Ah, tá bom, é Caio que está falando? Tá bom, Caio. Aí vai acontecer essa diferença na pele para resfriar, tá? Bom, e por último, a glândula mamária, tá? Essa glândula, ela é como nós, né, seres humanos, somos mamíferos, nós temos a presença de glândulas mamárias. No caso do ser humano e de outros animais, essa glândula ela produz uma substância que é chamada de leite, que serve para alimentar tanto o bebê quanto os filhotes dos outros animais. Todos nós temos? Sim, tá? Até os meninos, ok? Na outra turma até eles acharam estranho, mas possuem também. Só que, no caso dos meninos, essa glândula ela não é desenvolvida. Por quê? Porque o menino não vai precisar alimentar bebê nenhum, né? E aí, na outra turma também fizeram a seguinte pergunta: mas como que o corpo sabe que ele tem que produzir o leite, essa glândula tem que produzir o leite? Quando a mulher está grávida, na gravidez ela começa a produzir um hormônio que é responsável por gerar esse leite. E aí, quando o neném nasce, dá lá um sinal no corpo e aí ele começa a produzir essa substância que é chamada de leite para alimentar o bebê e os outros animais, os filhotinhos, tá? Bom, na página 212, ó, nós temos aí o problema que eu tinha falado com relação à oleosidade, tá? Que é a acne. A acne, ela acontece quando essa glândula sebácea, ela é tampada, ela fica obstruída em algum momento. Então, na página 212, nós temos uma representação aí, um esquema mostrando, ó, aonde está essa glândula sebácea e o que acontece quando ela é produzida em excesso, tá? Então, ó, na número 3, há um pequeno acúmulo de sebo. Na número 2, na número 3 já tem uma quantidade maior. E na número 4 já está levantando, formando o que a gente chama de acne ou espinha, tá? E aí, uma vez que isso acontece, esse poro da pele, ele fica dilatado. E aí ainda pode acontecer um outro problema que é chamado de cravo. Quando esse poro, ele fica dilatado, ele dilata, aí ele fica abertinho, e aí a possibilidade de ter poeira, né, e sujeira do meio externo e entrar nesse poro é bem fácil, porque ele está dilatado, ele está aberto. Aí essa poeirinha, essa sujeira acumula na pele e forma aquele pontinho preto que fica na pele. Quando é a espinha, que fica aquele puizinho, é esse processo aí que está mostrando no livro. Esse sebo ele vai se acumulando, vai modificando a pele, vai repuxando a pele e vai inflamando a pele, igual tá aí. No cravo, não. O cravo, geralmente, ele vem depois desse processo. Estourou a espinha, igual tá aí na parte de cima, que tem um rosto aí cheio. Estourou, ficou o poro aberto, essas impurezas vão se acumular ali e vai ficar pretinho naquela região, tá? Aí a pessoa vai extrair aquele cravo e daqui a um tempo a sujeirinha vai se acumular ali de novo e vai aparecer novamente. Isso daí é constante, tá? Uma vez que localizou ali,
o porossigelator vai ter outras vezes, tá? Bom, até aqui, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Todo mundo entendeu tudo? Júlia entendeu? Todo mundo entendeu? Tudo direitinho? Essa parte é bem fácil, porque quando a gente fala da gente, né, fica um pouquinho mais fácil da gente entender determinadas coisas. Então, muitas das coisas aqui a gente já viu acontecendo com a gente, são estruturas que tem no nosso corpo, são estruturas fáceis da gente visualizar, então acaba sendo mais fácil. Bom, o que eu quero de vocês, então? Para casa, vocês vão fazer a página 213, 214 e 215. São 3 páginas, tá? Mas não é muita coisa, não. Tem coisa para ligar, tem coisa para completar, tem coisa para marcar a resposta correta, tem muitas questões de marcar. Tem o esquema para completar, quem é epiderme, quem é derme, quem é telite subcutânea, tá? Onde está o pelo, onde está a haste, tá? Então, vocês vão fazer a 213, 214, 215 para casa e vão copiar o texto de programa de saúde que está lá na plataforma, tá? Aí, na semana que vem, vai ter mais um pedacinho para copiar. A matéria de programa de saúde que a gente vai ver fala sobre anticoncepção. O que é isso? São métodos para evitar a gravidez. A gente vai começar a estudar essa parte agora, tá? Então, já tem um pedacinho lá, vocês copiem. Quando a gente terminar de copiar o texto todo, aí a gente tira as dúvidas com relação a esses métodos, certo? Agora, eu só vou conferir aqui quem chegou depois, porque daqui a pouco vocês vão ter outra aula, né? Andiara está aí. André Luiz está aí? André eu não vi. Não? Ana Luísa está aí? Também não vi Ana Luísa, não. Presente, professora. Ah, tá, que está com outro nome. Tá bom. Beatriz Ferreira. Tá aí? Não. Caio tá aí, né? Que tá com o celular do pai. Camila, eu já dei presença. Davi, tá aí? Não. Iago tá aí. Isabelle Henriques, João Gabriel, João Vitor Coelho, João Vitor Vitipó, tá? Ok. Júlia Marinho tá, Júlia Passeri tá, Leandra, Leilane. Não? Lohan, Maria Eduarda, Nicolas, Pedro Henrique, Sara, Vitória Gonçalves, Vitor, Vitória de Andrade, Igor tá aí? Não? Ok, então. Presente, professor. Vitória Andrade, né? Vitória, eu já dei presença já. Então, só faltou André Luiz, Beatriz, Davi, Leilane e Igor, é isso? O restante está todo mundo aí. Certo? Ok. Então, não esqueçam de fazer essas 3 páginas de atividade do livro e de copiar a matéria de programa de saúde que está lá na plataforma, tá?
Aí, na semana que vem, a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir essas 3 páginas, e aí depois a gente vai continuar com a matéria. O resto do tempo da aula que sobrar, a gente vai continuar com a matéria, ok? Vou só aguardar o outro professor chegar para vocês continuarem. Ninguém tem mais nada para perguntar, não? Nenhuma dúvida, não? Tio Gil tá por aí?